A correção da lista de exercícios que eu passei para vocês, certo? Essa lista de exercícios corresponde ao conteúdo da nossa avaliação. Então, se você fez de maneira bem prestando atenção essas atividades, você sairá bem na avaliação, porque o que tem lá na avaliação corresponde a isso que temos aqui, tá certo? Vamos lá para a aula de correção e revisão, correção das atividades e revisão para a prova. Então, primeiro, elas providenciaram os atestados que enviaram as procurações como instrumentos para os fins colimados. Então, vamos completar aí com uma dessas opções essas lacunas aí. E aí já dá para nós percebermos quais são as palavras que ele quer que nós observamos das regras gramaticais. Mesmas, né, o mesmo, que ele pode ser, ele é invariável, anexo, que é invariável, desculpe, é variável, né, pode ser tanto um singular como plural, e também bastante, como sendo adjetivo e advérbio. Então ele pede que nós completarmos essas lacunas com uma dessas opções. Então como que fica? Elas, se são elas, não pode ser mesmo, né? Tem que ser o quê? Elas mesmas providenciaram os atestados que enviaram o que? Enviaram anexo, anexas, anexo. Como que fica? Que enviaram anexos às procurações, como instrumentos bastantes para os fins colimados. O lógico, então, ficou a letra A, né? Tudo aí variável. Mesmas, concordando com elas, anexos, concordando com os atestados e bastantes, concordando com instrumentos, tá certo? Então, a questão 1 ficou A. Dá para percebermos que estamos vendo aí concordância nominal, né? Os termos que concordam aí com o nome. Então, 1A. 2. Marque a única frase onde a concordância nominal aparece de maneira inadequada. Então, beleza. Então, eu vou marcar a opção que está errada, né? Que não está de acordo com a norma padrão, tá certo? Então, vamos lá. Vamos ver se é a primeira. Obrigava sua compulência a exercício e evolução forçada. E aí, é a letra A? Letra B. Obrigava sua compulência a exercício e evolução forçados. Letra C. Obrigava sua compulência a exercício e evolução forçadas. Letra D. Obrigava sua compulência a forçado exercícios e evolução. E letra E. Obrigava sua compulência a forçada evolução e exercícios. E aí, qual você marcou? Qual opção que você achou que estava inadequada? Vamos lá, a resposta? Questão C. Obrigava sua compulência a exercício e evolução forçadas. Vamos ver a regra aplicada aqui? Quando você pega a regra da concordância nominal com o, o adjetivo depois do substantivo, nós podemos observar aí que forçadas deveria concordar com evolução, tá ok? Professor, e se eu quisesse concordar com os dois? Também teria como, só que forçadas ficaria no masculino para concordar com exercício e evolução. Então, a maneira correta de escrever essa oração seria: obrigava sua compulência a exercício e evolução forçados, caso queira concordar, ou forçadas com exercícios e evolução. Então ficaria o quê? Forçados. Mas se eu vou concordar
com apenas o mais próximo, tem que ser o quê? A evolução forçada. Tirar o S daqui, né? Ele concordaria com evolução que está no singular, tá certo? Próximo. Questão 3. Então você é igual a questão 1, né? Você vai completar as lacunas com as palavras dispostas aí. Então segue o que? Anexo ou anexa ou anexas. Como que fica? Seguem anexas várias propostas. Ouvir histórias as mais mirabolantes possível ou possíveis. As mais mirabolantes possíveis ou possível. A criança estava meio ou meia sonolenta. E aí, vimos essas regrinhas lá nas nossas aulas, né? Anexos, possível, possíveis, meio, meia, né? E aí você precisa voltar lá aquele vídeo que eu postei para vocês sobre a regra do meio, de usar a palavra meio como adjetivo, como advérbio, anexo, né? Também tem no vídeo lá como utilizar a palavra anexo e também possível, se pode ser só no singular ou no plural. Espero que vocês tenham marcado a questão B, porque segue anexas. Opa, se seguem anexas, o que? Várias propostas. Então, várias propostas anexas. Ouvir histórias as mais mirabolantes possível. Então, aqui indica a circunstância, não é adjetivo, mas sim um advérbio. E a criança estava meio sonolenta, não é meia, meia de colocar no pé, meia é de metade. A criança não estava metade sonolenta, ela estava meia, a circunstância em que ela se encontrava de sonolência, tá ok? Questão 4. Para as questões de 1 a 8, segue o código abaixo. Assinale C com as alternativas corretas e com I as incorretas. Vamos lá? Questão 1. Percorria bosques e montanhas nevados. E aí, o que você marcou? C ou I? Observe aí, ó, nevados, ele está concordando com bosques e montanhas. Então, logo, o correto seria o que aí? Seria conforme está. Percorria bosques e montanhas nevados. Ah, professor, mas está no masculino. Sim, ele está no masculino para concordar com os dois substantivos que o antecede, tá ok? Então veja aí, bosques, os bosques e as montanhas. Ficou nevados porque ele concorda com os dois. Então fica o quê? C de correto, de certo. 2. Nas noites frias, usávamos meias e casacos grossos. E aí, usávamos meias e casacos grossos. Está certo? Está igual à primeira, né? Corretíssimo. Grossos porque concorda com os dois termos aí, meias e casacos. Se fosse apenas concordar com o casaco, também ficaria grosso, tá certo? Então, das duas maneiras de concordância está exposta aí, tá ok? C de correto. 3. Víamos ao longe os carneiros e os roseirais floridos. E aí, como que fica aí? Está certo ou está incorreto? Vimos ao longe os carneiros e os roseirais floridos. O que eram floridos? Carneiros e o roseiral. Então veja que também está corretíssimo, porque o adjetivo concorda com carneiros e roseiral, tá certo? Então, C de certo. Questão 4. O juiz declarou inocente o réu e sua cúmplice. Quem é inocente? O réu e sua cúmplice. E aí, você marcou o quê? Certo ou correto ou incorreto? O juiz declarou inocente, é o adjetivo, o réu e a sua cúmplice. Então está correto, por quê? Porque inocente concordou com o mais próximo, né?
Então, vimos essa regra quando o adjetivo antecede anteposto aos substantivos, ele fica no singular, tá ok? Questão 5. Que assim mereça o eterno nome e glória. Então, beleza, cadê o adjetivo? Que assim mereça, eterno, nome e glória. Adjetivo, substantivo, substantivo. E aí, como que fica? Eterno ou eternos? Certo, correto ou incorreto? O que você marcou? Correto, né? É igual à questão anterior. Eterno que está preposto ao substantivo, ou seja, antes do substantivo, o adjetivo fica no singular. Questão 6. Ofereci-lhe perfumados rosas e lírios. Olha aí, perfumados é o que? É o nosso termo em análise. É o nosso adjetivo. O que são perfumados? Rosas e lírios. Observe que o, o adjetivo está preposto aos substantivos, rosas e lírios. Se esse aqui estivesse certo, a letra 5 estaria errado, né? Então, logo, perfumar sim está como no singular, concordando com o mais próximo que é rosas, tá certo? Questão 7. Foi necessário termos bastante cuidados na viagem. E aí, olha aí a palavra bastante. Bastante, no caso, é advérbio ou ele é adjetivo? Dependendo se você utiliza bastante com o sentido de muitas, então aí ele é o que? Adjetivo. Mas se for no sentido de muito, de intensidade, aí ele é advérbio, ele é invariável. O que você marcou? Incorreto, de fato, está corretíssimo a sua marcação aí, né? Como incorreto, porque bastantes aqui deveria ser o quê? Deve ter o sentido de adjetivo, tá certo? Então espero que você tenha acertado. Se não acertou, pause o vídeo, volte lá no início, né, observando as regras as quais falamos aqui para aplicar a esse exercício. Questão 5. Indique a opção correta no que se refere à concordância verbal, de acordo com a norma culta. Então, beleza, né? Vamos marcar a questão correta aí, segundo a norma culta. Então, beleza. Haviam muitos candidatos esperando a hora da prova. Observe essa oração aí, o verbo haver. Choveu pedaços de granizo na Serra Gaúcha. Olha aí, choveu pedaços de granizo na Serra Gaúcha. Faz muitos anos que a equipe do IBGE vem aqui. Observe o verbo fazer aí, né? Veja que ele está bem focado naqueles verbos que nós estudamos na aula sobre teoria da concordância verbal. O verbo haver, o verbo que indica fenômeno da natureza, chover, o verbo fazer, indicando tempo transcorrido, o verbo bater, indicando horas. Né? Só o verbo ir aí que nós não vimos, mas não tem nada a ver não. Vamos tentar entender a regra dele aqui, tá certo? Então, a letra D, bateu 3 horas quando o entrevistador chegou. Fui eu quem abri a porta para o agente do censo. Então, o que ele pede? A opção correta. Qual você marcou? E aí? Letra C, né? Faz anos que a equipe do IBGE não vem aqui. Olha aí. Faz, no sentido de tempo transcorrido, é o que? Ele é um verbo impessoal. Se ele é impessoal, terceira pessoa do singular. Por que que A está incorreto? Porque haver no sentido de existir, havia muitos candidatos. Deveria ficar no singular. Choveu pedaços? Não, choveram pedaços de granizo, tá certo? O verbo concordando com o sujeito. Pedaços está no plural, o verbo chover tinha que ir para o plural.
Bateu 3 horas. Ó, bateu 3 horas. Lembra que quando o verbo bater relaciona-se com está em relação a horas, eu preciso olhar para o sujeito, que é a palavra horas. Então, se horas está no plural, o verbo tem que estar no plural, por isso está incorreto. Fui eu que abri a porta, fui eu quem abriu a porta, tá certo? Foi eu quem abriu a porta, por isso que também aí está incorreto. Letra certa, a opção correta é letra C. 6. Assinale a frase em que há erro de concordância verbal. Então vamos ver as opções em que existe um desvio da norma culta, né, em relação à concordância verbal. A. Um outro escravo conseguiu a liberdade. Não poderia haver dúvidas sobre a necessidade da imigração. Faz mais de 100 anos que a Lei Áurea foi assinada. Letra D. Deve existir problemas nos seus documentos. Choveram papéis picados nos comícios. Então ele pediu para a gente observar onde está o desvio da norma culta aí em relação à concordância verbal. Qual você marcou? Observe os verbos, né? Conseguiu, da letra A, poderia haver, na letra B, faz, na letra C, deve existir, na letra D, e choveram, na letra E. Qual você marcou? Espero que você tenha marcado a letra E, D. Deve existir problemas nos seus documentos. Veja aí, devem existir problemas. O verbo tem que ir para o plural, para concordar com o sujeito, tá certo? Devem existir problemas nos seus documentos. Está como? Está no singular e o sujeito no plural. Não pode, tá ok? Vamos para a próxima, questão 7. Assinale a opção em que há concordância inadequada. Então, ok, né? Onde também tem um desvio da norma culta quanto à concordância verbal. Vamos ver? A maioria dos estudiosos acha difícil uma solução para o problema. Então, o verbo aqui é achar, né? A maioria dos estudiosos acha difícil a solução para os problemas. A maioria dos conflitos foram resolvidos. Olha o verbo aqui, o verbo foram está no plural, né? Deve haver bons motivos para a sua recusa. Então aqui, ó, deve haver o quê? Bons motivos para a sua recusa. De casa à escola é 3 quilômetros. Olha aí, de casa à escola é 3 quilômetros. E aí, está correto? Ou está incorreto? Letra E. Nenhuma nem outra questão é difícil. Nenhuma e nem outra aqui exclusivo, excludente. Logo, né? Isso aqui podemos dizer que está corretíssima. Agora, qual que está inadequada? Vamos ver qual é? Qual você marcou? Espero que você tenha marcado a opção D. De casa à escola não é 3 quilômetros, são 3 quilômetros. Então, o verbo concordando aí com o numeral, tá ok? De casa à escola são 3 quilômetros e não, tá ok? Questão 8. Há erro de concordância em onde há erro de concordância. A letra A, atos e coisas más. Dificuldades e obstáculos intransponíveis. Cercas e trilhos abandonados. Fazenda e engenho prósperas. Serraria e estábulos conservados. E aí, que tipo de concordância é essa? Verbal ou nominal? Dá para perceber aí
que ela parte para o processo de concordância nominal. Você não tem nenhum verbo dentro dessas orações, nem na A, nem na B, nem na C, nem na D e nem na E. Então a concordância aí é nominal. Qual você marcou? Espero que você tenha marcado a letra D, onde há erro de concordância, fazendas e engenhos prósperas. Observe aqui que para concordar, para que fosse correta, deveria ser o que? Próspero, prósperos. Por quê? Para concordar com fazenda e engenho. Então, no caso aqui, o autor, ele, para nos confundir, ele quis colocar a palavra no feminino para concordar com os dois. Sabemos que está errado, né? Para concordar com o mais próximo, deveria ser o quê? Fazendas e engenho próspero. É o engenho, logo próspero deveria ser no masculino, tá certo? Então, há erro aí em concordância na letra D, tá ok? Fazendas e engenhos prósperas. Questão 9 e última. Considerando a concordância nominal, assinale a frase correta. Vamos ver? Letra A. Ela mesmo confirmou a realização do encontro. Ela mesmo confirmou a realização do encontro. B. Foi muito criticado pelos jornais a redição da obra. C. Ela ficou meia preocupada com a notícia. C. Muito obrigada, querido. Falou-me emocionada. E. Anexos. Remeto-lhes nossas últimas fotografias. E aí, qual que é a correta? E aí, qual é? Espero que você tenha marcado a letra D. Muito obrigada, querido. Falou-me emocionada. Quem falou? Ela. Se é ela, é obrigada. Se é emocionado, é obrigado, tá certo? Gente, espero que você tenha saído bem nessas atividades, que caso você tenha saído bem, você entendeu o conteúdo. Caso não, sugiro que você volte ao vídeo sobre concordância nominal e verbal e observe ali as regras, tá certo? Até mais!